Meus irmãos, minhas irmãs, nesse 26º domingo do tempo comum, a liturgia de hoje é contundente. As leituras que nós ouvimos são contundentes. É interessante que muita gente diz por aí: fez discurso político no altar. Aí eu diria: nossa, o Amós fez discurso político na Bíblia. Porque se você ouve aqui o que o Amós está dizendo, qual que é o discurso religioso do Amós? Ai dos que vivem despreocupadamente, que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim e deitam-se em almofadas, bonito, não é? Comendo cordeiros do rebanho, os que cantam ao som da harpa, bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Esse Amós, vocês já tinham ouvido falar do profeta Amós? O Amós, e ainda ele diz: por isso eles irão agora para o desterro, na primeira fila, e o bando dos gozadores será desfeito. O Amós fazendo discurso político na Bíblia. O Amós chamando a atenção dos poderosos, daqueles que estão em camas de marfim e que dedilham músicas, bebem vinho e se perfumam, e não se preocupam com a ruína de José. Mas eu vim na igreja, não foi para ouvir isso, para ouvir a ameaça do Amós para os poderosos, quando muito eu poderia perguntar onde é que ele comprou a cama de marfim e esses preciosos perfumes, para que eu possa comprar também. Eu não quero saber e não vou perguntar para o Amós, nem para os poderosos da Samaria, aonde é que está esse José, que está na ruína. Não quero saber de José nenhum. Eu quero saber onde é que compra a cama de marfim e os perfumes finos e as harpas que são dedilhadas. Pois é. E ainda comem cordeiros e novilhos. Qual é o discurso religioso do Amós? Talvez no Evangelho vai nos ajudar a entender os que vivem despreocupadamente. E aí alguém ainda poderia dizer: mas esse que vive despreocupadamente trabalhou, ele merece, ele tem um bom salário, é porque ele merece. O José é um vagabundo, por isso que o José está na pior. O que está de boa aqui é por mérito dele. Ele trabalhou, ele fez emendas parlamentares, alguma coisa ele fez. Ele ganhou na loteria, ele teve sorte, ele tem bons amigos. Por que você vai achar ruim que ele está na cama de marfim? E que ele come do bom e do melhor e usa o melhor perfume? Ele merece. E você vem defender esse José, que não quer nem saber de nada? Por isso que Paulo vai dizer na carta a Timóteo: não foge das coisas perversas,
procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. E ainda diz: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna. Como é que se conquista a vida eterna? Aí o Evangelho e Lucas, nesse capítulo 16, é um trecho contundente e já bastante autoexplicativo, quando ele diz aos fariseus. E por que ele disse isso aos fariseus? Lembram que Jesus falou, e nós ouvimos, não se pode servir a dois senhores? E os fariseus riram quando Jesus diz: não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E os fariseus riram, debocharam de Jesus. Quem eram os fariseus? Eram os influencers daquela época. Os fariseus eram os influencers daquela época. E os fariseus riram de Jesus, porque disseram: falou besteira, vamos fazer um programa contra Jesus. E eles fizeram muita coisa contra Jesus. Principalmente o que eles tentaram foi desacreditar Jesus, desmoralizar Jesus. Eles tentavam de todo jeito colocar Jesus em dificuldade. Por isso Jesus conta para eles esta história. Havia um homem rico. Toda vez que no Evangelho de Lucas Jesus fala de um homem rico, vai dar ruim. Essa é a terceira vez. Jesus fala: um homem rico vai dar ruim. Já é uma senha. Que se vestia com roupas finas, parece aquela turma que o Amós falou também, e elegantes, e fazia festas esplêndidas, todos os dias. Não era uma vez por semana, não, nem era dia sim, dia não, era todos os dias, diz o texto. E um pobre chamado Lázaro, não fala o nome do rico, mas fala o nome do Lázaro, do pobre, como Amós falou o nome do José. Então a gente pode até chamar José Lázaro ou Lázaro José. Os dois, o que está se ferrando lá na primeira leitura é o José, e aqui é o Lázaro. O Lázaro cheio de feridas, quer dizer, castigado por Deus, cheio de feridas, estava no chão, justamente aonde? Na porta do rico, daquele que se vestia com roupas finas, elegantes, e que dava festas esplêndidas todos os dias. E o que esse Lázaro queria lá? Matar a fome com o resto que caísse da mesa do rico. Os ricos farão tudo pelos pobres, menos descerão das suas costas. Isso a gente vê até hoje. Os que estão despreocupados, que não querem mudar a escala 6x1 e que não querem isentar de imposto de renda até quem ganha 5 mil. A gente continua do mesmo jeito. O rico e o Lázaro pobre esperando as migalhas caírem, e o que vem são os cachorros lamber suas feridas. No tempo que Jesus viveu e contou essa história, os cachorros eram considerados animais impuros, por isso eles que se aproximam daquele que está na desgraça, que é o Lázaro. E aí vai dizer aqui, o inexorável na vida de todos nós. O pobre morreu,
e os anjos o levaram, como era a crença deles, ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Os anjos foram buscar o Lázaro, mas deixaram o rico na mão. E lá, onde eles acreditavam que os mortos iam, que era o seio de Abraão, ó surpresa inusitada! Quem é que o rico vê bem do lado do Abraão? Aquele chato do Lázaro, aquele enfiridado, empesteado do Lázaro, aquele fedorento do Lázaro que ficava na porta da casa dele comendo lixo. Ele vê bem lá do lado do Abraão. Ele vai dizer, mas que confusão, não é? E ele é tão piedoso, esse rico, que ele chama o Abraão de pai. Pai. Ele é muito religioso. Os influencers são todos muito religiosos também. E chamam Abraão pai. Mas não perde a pose. Manda. Ele não diz pede para o Lázaro, ele diz manda o Lázaro vir refrescar a minha língua. E para surpresa dele, ele que podia tudo, que tinha todas as vantagens e todas as regalias, o Abraão vai dizer, olha, quem está aqui, quem está aí, não tem jeito. Essa divisão que já existia lá na tua porta da tua casa, você nem via o Lázaro, ele nem maltratou o Lázaro também, ele nem enxotou, ele nem mandou pôr espinho na porta, ele simplesmente foi indiferente, ele não enxergou o Lázaro, não viu. E aí não tem jeito mais de ter comunicação, como não tinha lá também. Mas o rico é piedoso, é religioso, ele diz, não, pai Abraão, então manda ele ir lá na minha casa, avisar para os meus irmãos. É interessante, o rico não diz, manda avisar para o pessoal todo da cidade, só para os meus irmãos, só para a minha galerinha, para que eles não venham para cá também. E o Abraão, que não tem papas na língua, disse, eles já têm Moisés e os profetas, que leiam, assim como hoje nós lemos o profeta Amós, falando da ruína de José e da insensibilidade dos que dormem na cama de marfim. E o piedoso, rico, piedoso, volta e diz, não, pai Abraão, se um morto voltar, eles vão acreditar. Se o morto ressuscitar. O morto que ressuscitou é Jesus. Por isso que o Abraão diz, nem se o morto ressuscitar, eles vão acreditar. Jesus ressuscitado foi reconhecido quando? Em Emaús, no mesmo evangelho de Lucas, foi reconhecido quando partiu o pão. Isso a gente tem que ter bem claro. Jesus ressuscitado, andando com os 2 discípulos de Emaús, eles não reconheceram Jesus. Eles só perceberam que era Jesus quando? Quando Jesus partiu o pão. Então, o evangelho de hoje, a carta de Paulo a Timóteo, a palavra do profeta Amós, estão falando bem da vida e do momento que se vive, do momento presente, do momento em que vivemos tantos desafios marcados
pela impossibilidade de acesso às condições de vida, seja água potável, seja moradia, que será o tema da campanha da fraternidade do próximo ano, seja a condições adequadas de viver, com condições dignas de vida. A liturgia de hoje está muito clara. O Evangelho é autoexplicativo, nem precisa de muita explicação para perceber. Nós todos temos que viver como irmãos, partilhando o pão. Amém.